Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Estou aqui mais uma vez mostrando as minhas plantas, o meu jardim, para todo mundo que é apaixonado aí por orquídeas, como todo mundo que está aqui, né, que sempre assiste os vídeos. A gente passa sempre aqui no domingo para mostrar como estão as plantas, para falar como é que estão os cuidados aí. E essa época aqui é uma época bem difícil aí também para o cultivo de Phalaenopsis, assim como é difícil aí quando você tem cultivo na época de frio, né? Que a gente tem que ficar sempre com muito cuidado para não ficar regando muito as plantas, para que o frio não venha matar as plantas. Essa época de calor também é uma época que requer bastante atenção da gente, porque se a gente molha a planta no horário onde sai aquele sol, às vezes passa o dia inteiro nublado e a gente pensa que não vai ter sol, a gente molha perto do meio-dia, né? A gente não tem esse discernimento, só porque tá frio não vai sair sol hoje. E de repente sai o sol, aquela água que você jogou nas suas plantas, com esse mormaço desse sol que saiu, pode acontecer aí o acúmulo de fungos na sua planta. E automaticamente você vai ver a sua Phalaenopsis amarelar a folha. E na maioria dos casos a gente vê que a planta morre por completo. Do nada caem todas as folhas e a gente acaba perdendo as nossas plantas. Acontece aqui comigo também, eu tenho muito cuidado com as minhas plantas, mas muitos dos problemas que acontecem com Phalaenopsis, a gente na nossa casa não tem como prever e muitos deles a gente nem tem como evitar. É viver um dia após o outro, se morrer uma planta, se ficou só aquele cotoquinho lá, a gente tenta salvar, mas na maioria das vezes não tem salvação, a gente acaba tendo que trocar por uma outra planta. É bem difícil a gente ter bastante planta assim. O sucesso do cultivo é estar no orquidário todos os dias, regando, molhando, tratando com fungicida, porque Phalaenopsis é uma planta suscetível a esse ataque, né, de fungos, de ácaros. Então a gente tem que estar sempre tentando, né? A gente não vai ter aí sucesso sempre em todas as plantas, sempre vai ter algum probleminha, sempre a gente vai ter aí alguma coisa acontecendo. E o cultivo de Phalaenopsis é um cultivo de resiliência, né? Todo dia a gente está caindo, mas todo dia a gente vai tentando se levantar. Tem muitos problemas, aparece muito esse problema do miolinho cair, de folhas amarelar. Por mais que você esteja cuidando bem, acontece sim, porque o fungo é como se fosse um inimigo invisível, né? Você não sabe onde que ele está e a gente sabe que ele está em todos os lugares. Então a gente cuida, a gente vê o negócio de tombar as plantas para que não junte água na roseta foliar. A gente cuida aí com enxofre, a gente cuida com lisoforme, com piansol, com aditivos próprios para acabar com fungos, para não ter doença aí de fusário, canela seca. Mas a gente também tem que ver que a gente está, como essas plantas estão num ambiente de cultivo, essas plantas estão suscetíveis à própria troca de ambiente. Essa troca de calor para o quente, de úmido para seco, faz com que essas plantas tenham esses ataques também de fungos e acaba acontecendo isso, morre o miolinho. Por mais que você cuide, acontece esse tipo de coisa aqui. Você vai cuidar, vai tentar tratar aí, mas a podridão sempre vai ter em alguma das suas plantas. O ruim é porque você às vezes pode pegar aquela planta que você mais tem carinho aí, né? Que você é uma floração muito bonita, que você não quer perder, e aí começa todo aquele nosso processo de salvar essas plantas. Então, o cultivo de Phalaenopsis não é um cultivo fácil, não é um cultivo que dá 100% certo. Por mais que você tenha plantas saudáveis, por mais que você tenha plantas bonitas, você nunca vai estar aí livre, né, dessas coisas acontecerem. Algumas plantas ela vem com uma resistência um pouco maior. Às vezes você compra uma planta, acontece várias coisas, mas ela tá ali sempre firme, forte, florescendo. Mas uma ou outra planta que você comprar aí vai ser um pouco mais fraca, vai estar com a imunidade um pouco mais baixa e você pode acabar perdendo essa planta. Perder planta não significa que você vai perder todo o seu cultivo aí não, tá? Acontece sim de perder planta, a gente tenta recuperar, mas o que vai caracterizar aí o sucesso do seu cultivo é a sua força de vontade, é você reintroduzir novas plantas para o seu cultivo, porque com isso você vai agregando aí
resistência ao seu orquidário. Umas plantas são ruins, que já vem do produtor ruim, outras plantas vão vir de produtores melhores, porque a gente sempre compra muito aí em mercado, então é sempre mesclado, vários produtores diferentes, então uma planta vem com a genética melhor do que a outra, e isso já vem com problema desde quando você compra, então não necessariamente é um problema do seu cultivo. Algumas plantas que dão problema aí, por mais que você cuide direitinho, e ela acaba apodrecendo o miolo, acaba fungando e tudo mais, dando problema nas folhas, às vezes não é problema só do seu cultivo, já veio lá do ambiente de onde ela foi produzida, e aí não tem como você impedir dessa planta ter problema na sua casa. Às vezes isso traz até problema para as outras plantas que a gente já tinha com a imunidade um pouco melhor aí na nossa casa, né? Mas a gente tem que estar sempre de olho, sempre cuidando, para que a gente possa ter plantas bonitas, saudáveis, cuidar, adubação, rega no horário certo, umidade relativa no ambiente, ambiente com luminosidade, com ventilação, né? Mais protegida também, não pode ser um vento muito forte também, mas essa planta precisa de um ambiente bastante arejado também, para que o ataque de fungo seja minimizado, fungo, ácaros, outras pragas como cochonilha, etc., seja minimizado. Mas o cultivo é isso, gente. Nem sempre todas as plantas que você comprar vão dar certo, tá? Algumas vão amarelar, algumas vão apodrecer, algumas você vai perder, algumas vão morrer, porque a gente não tem aí o mesmo tipo de cultivo que tem um produtor, tá? E não desanima por conta disso. Se uma planta sua morrer, se você já fez de tudo, vai lá e compra outra, substitui, tira ela do seu orquidário, porque ela já veio doente da onde você comprou. Às vezes não é problema do seu cultivo, tá? Muitas plantas que ficam com você 4, 5 anos são plantas resistentes, são plantas que foram bem cultivadas. O cultivo da planta começa lá no laboratório onde ela é criada, então depende muito de como essa planta foi criada para trazer até o seu cultivo. Outras plantas que não têm todo esse cuidado, desde aí o laboratório e tudo mais, já chegam debilitadas na sua casa, e aí você pode fazer o que você quiser, que essa planta vai morrer, que ela não vai ter aí a resistência que você precisa para que ela fique ao ar livre, para que ela fique no orquidário, para que você tenha ela muitos anos. Tem plantas que realmente acabam morrendo aí, porque já vieram doentes desde lá da onde elas foram criadas, de onde elas foram cultivadas, de onde elas foram originadas, tá? E às vezes você se culpa, fala que não tem mão boa, o seu cultivo não é bom, mas aí você tem que ver da onde você está comprando essas plantas. Algumas plantas de mercado já vêm com esse problema, não porque vem do produtor com esse problema. Algumas plantas estão lá no mercado há muito tempo, são regadas toda hora, ficam num substrato ruim há muito tempo, fica ali, o pessoal fica jogando água todo dia porque eles não entendem de orquídeas. E aí quando chega o dia que você vê aquela planta, você se apaixona pela flor, e aí você vem, você traz para casa, você já traz para casa com alguma doença, tá? O seu orquidário tem que ser um local onde vocês possam saber também cuidar de plantas, salvar plantas, porque muitas plantas que você já traz com doença para sua casa, mesmo aquelas que vêm com a folha bonita, vêm com raízes bonitas, mas pelo fato de estar ali naquela bancada, no mercado por muito tempo, elas já estão com algum tipo de doença e consequentemente vai se manifestar na sua casa, porque é o último lugar onde elas vão ficar. Então na sua casa é que você vai perceber se ela vai sobreviver ou se ela vai morrer. Aí depende muito do estado como essa planta chegou na sua casa, tá bom? Então esse vídeo foi para falar para vocês que não somente as coisas que acontecem de ruim no orquidário é problema do cultivo que você entrega para essas plantas. Às vezes elas já vêm com problema desde lá do mercado onde você comprou, do orquidário onde você comprou, e às vezes não dá para você salvar, por mais que você queira, não dá para você acabar salvando essa plantinha aí, tá? Gente, a semana toda ficou rolando aí um vídeo de um sorteio de 3 Phalaenopsis para você. Então agora eu vou mostrar para vocês o resultado do sorteio das 3 Phalaenopsis aí. Quem vai levar as 3 Phalaenopsis, você vai ver o resultado do sorteio aí, tá bom? Muito obrigado. A pessoa que ganhou, entre em contato comigo no Instagram, @GustavoGoes1, ou deixa a mensagem aqui nesse vídeo para deixar o seu endereço e tudo mais. É melhor deixar no direct do Instagram, que fica mais preservado. Então quem ganhou
Parabéns aí, Deus abençoe, muito obrigado por participarem do sorteio. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.